Caros alunos, bem-vindos, agradeço a presença de vocês aqui. Eu vou propor nessa aula uma série de reflexões sobre o conceito de natureza. Eu espero que vocês se sintam desafiados. Por que eu considero essa reflexão interessante? Porque natureza é uma palavra falada por todo mundo hoje em dia, mas o conceito ele tem as suas artimanhas. Afinal de contas, o que é natural? O que é natureza? Os humanos fazem parte da natureza ou ela é externa aos humanos? Indígenas são parte da natureza? Os artefatos humanos, inclusive os sintéticos, eles são naturais ou artificiais? A natureza, ela é boa, ela é má ou não tem nenhum juízo de valor? Produtos naturais, eles são melhores do que os sintéticos ou artificiais? Natureza, ambiente e meio são sinônimos? Na filosofia natural, natural compreende tudo que pertence ao mundo físico. O que não é físico é sobrenatural. Physis, deusa grega, natura, deusa romana, são deusas femininas, mas também definem qualidades essenciais ou uma disposição inata, uma característica intrínseca de alguma coisa física. Quer dizer que esse algo ele contém em si mesmo todas as suas causas, aqui no sentido aristotélico. Ou seja, não depende de causas ou forças externas para existir, para ser, como uma semente que contém em si todas as causas da planta, ou uma rocha. Mas nós temos aqui a noção de que as coisas, o que é físico, podem ter uma intenção. Natureza pode ser essa intenção embutida nas coisas físicas. Isso em algumas formas de pensar, mas não em outras. Se é uma disposição inata, então independe de forças externas, como o trabalho humano, ou forças sobre-humanas, sobrenaturais. Vem daí a noção que o que é natural é diferente do artificial, sejam os nossos artefatos ou a nossa arte, ou tudo que só existe graças a essa força externa que é o trabalho humano. Então, já está embrionado nesse conceito uma ideia de dissociação natureza-cultura que é central até hoje na cosmovisão ocidental. No pensamento judaico-cristão, que é a nossa outra matriz, não existe uma palavra para a natureza. Mas existe a noção de que o ser humano é, de alguma forma, diferente dos outros seres. Nós, humanos, somos feitos à imagem e semelhança de um Deus. Esse Deus teria criado também o que agora chamamos de natureza, mas não a sua imagem e semelhança. Ao contrário, para colocá-la a serviço dos humanos. Bem, ambiente. Ambiente é tudo que existe à nossa volta, no nosso entorno. Ambi-ire, ir à volta. Entorno, meio. Assim, podemos tomar natureza, meio e ambiente como noções equivalentes. Eu não vou me estender além disso nessa ideia. É bom destacar desde já que essas reflexões elas valem para as tradições ocidentais, com origem do pensamento grego e no pensamento judaico-cristão. Essas são as nossas duas matrizes culturais. Essa é a matriz a partir da qual se constituiu o que nós chamamos de modernidade, a sociedade ocidental, sociedade industrial, ou como vocês prefiram chamá-la. É nesse universo que se situam as discussões sobre a destruição da natureza. Essa é uma discussão moderna, ocidental. Por isso é importante discutir o conceito de natureza nessa tradição grega, judaico-cristã, ocidental, moderna.
Mas ela não é a única forma de ver o mundo. Essa visão que dissocia a sociedade e a natureza, ela cria o conceito de natureza. Um conceito que não existe em outras cosmovisões, como as animistas, que não dissociam corpo e espírito, humanos de não humanos, vivos de não vivos. Nos animismos, existe apenas uma categoria de seres, que inclui tudo. Tudo é vivo, tudo tem espírito, ou intenção, ou alteridade. Humanos, animais, plantas, trovões, montanhas. Nas cosmovisões animistas, portanto, não existe natureza. Não no sentido ocidental, porque não existem humanos. É claro que isso é uma síntese exagerada, válida aqui para essa nossa aula sintética. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que é apenas na cosmovisão grega, judaico-cristã, ocidental moderna que os conceitos de natureza, natural, ambiente, meio, entorno, etc., existem. Fazem sentido e estão dissociados. Vejam bem, classificar é da mente humana. É assim que o nosso cérebro funciona. Mas as classes, as categorias, natural, artificial ou quaisquer outras, elas são construções mentais, elas não existem nas coisas. São construções mentais. Outras sociedades são capazes de operar a partir de outras categorias, de outras construções mentais. Retornando à concepção de natureza como um conjunto que é físico e que existe por si mesmo. Existe por si mesmo significa sem influência humana? Essa noção ela é central e ela contrapõe natureza e cultura. Natural, que é tudo que é externo aos humanos, natureza humana, e cultural, tudo que é interno aos humanos, a natureza humana. Entretanto, existem alguns problemas com essa forma de ver o mundo. Eu vou chamar atenção para dois deles. Primeiro, apenas duas categorias, natural, artificial, sociedade, natureza, talvez não sejam suficientes para enquadrar todas as coisas e fenômenos. A atmosfera, por exemplo, ela é parte da natureza, mas ela não é externa aos humanos. Nós estamos no antropoceno. A combinação de gases da atmosfera é determinada em parte pelas ações humanas. E uma raça moderna de cães ou um híbrido, como as mulas, são naturais? São artificiais? Existe um gradiente contínuo desde nenhuma interferência humana até a completa fabricação. O Dunn, por exemplo, no livro de ecologia, se referindo a paisagens, ele preferiu uma classificação em 3 categorias, em vez de 2. Ele classificou as paisagens em naturais, aquelas sem influência humana. Desse ponto de vista, no antropoceno não existe mais nada natural. Paisagens domesticadas, que são aquelas acionadas pelo sol, onde acontece fotossíntese, onde acontecem os processos ecossistêmicos, mas com uma influência humana decisiva no fluxo de energia, que são as paisagens agrícolas. E paisagens urbanas, que são as artificiais, as áreas construídas. Mas os ambientes naturais têm todos algum grau de influência humana, assim como existem muitas formas de agricultura e muitos tipos de cidades. Apesar dessa dificuldade, a visão dual, natureza, sociedade, natural, artificial, é a forma ocidental de ver o mundo. E ela é, de certa forma, útil nessa cosmovisão. Bom, essa foi a primeira dificuldade. Agora vamos à segunda. Natureza é tudo o que observamos em percepção, através dos nossos sentidos. O que eu quero dizer com isso? Algo percebido é percebido como uma entidade. Não existe outra forma possível. Novamente, vejam bem, é assim que o nosso cérebro funciona. Precisamos atribuir significados ao que observamos.
É assim que nós trabalhamos como humanos, assim que o nosso cérebro funciona. Mas os significados, assim como as categorias, não estão no mundo físico. Elas estão nos nossos arquétipos, nos nossos modelos mentais, transmitidos culturalmente e geneticamente. Dada essa dimensão cultural, ao mesmo tempo que nós criamos as categorias, nós atribuímos significados a essas categorias. O significado de natureza, uma vez existindo a categoria, pode variar, e varia entre sociedades ocidentais nesse caso. E mesmo numa mesma sociedade ocidental ao longo do tempo. Então, finalmente, nós emitimos um juízo de valor sobre essas categorias. O que tem significado automaticamente assume um valor, que pode ser bom, ruim, amigável, perigoso, seguro, arriscado, certo, errado, etc. Daí ser essa uma questão eticamente relevante. Quais diferentes significados a natureza pode ter na tradição grega, ocidental, moderna? Duas concepções sobre a natureza convivem. Duas concepções. Uma é essa concepção que eu vou chamar de singularizante, que entende que os humanos são diferentes da natureza e se relacionam com ela. Mas existe também uma concepção totalizante, que assume a indissociabilidade humanos-natureza, que considera os humanos como parte orgânica da natureza. Ambas as concepções são potencialmente capazes de valorizar ou desvalorizar a destruição da natureza promovida pelos humanos e a necessidade de conservação da biodiversidade. Quer dizer, eu não vou assumir aqui que uma concepção seja moralmente inferior ou superior à outra. E, o que também é interessante, ambas concepções podem estar presentes simultaneamente no mesmo discurso, embora isso possa ser considerado contraditório. Nós, humanos, somos contraditórios. Mas podemos nos esforçar para reduzir as nossas contradições internas. Esse é o exercício da reflexão, da crítica. A concepção singular, ela pode reforçar uma dissociação na qual os seres humanos detêm um espaço, que é o espaço transformado, enquanto que a natureza detém um outro espaço, o espaço ainda intocado. Eu vou ilustrar a ideia aqui a partir dessa ideia de separação espacial. Mas a separação ela pode ser temporal ou pode ser apenas simbólica. A esse espaço intocado podem ser atribuídos diferentes significados. Ele pode ser um nada, um espaço vazio a ser ocupado. Pode ser um espaço sagrado. Pode ser um espaço de grande valor estético, bonito, aprazível. Pode ser um espaço ameaçador. Pode ser um espaço que presta outros serviços aos humanos, que não agricultura e construção civil, que proporciona o que agora nós chamamos de serviços ecossistêmicos. Pode abrir o caminho para reconhecer a alteridade da natureza, reconhecer nela valores externos diferentes dos atribuídos aos humanos, valores intrínsecos. Por outro lado, pode também justificar a conquista e o domínio, como também a proteção. Essa questão sobre valor intrínseco nós vamos desenvolver na reflexão sobre a genealogia das éticas ambientais. Então, vamos refletir sobre essas concepções singularizantes e totalizantes, começando por chamar a atenção sobre alguns aspectos da concepção que singulariza a natureza. 3 aspectos eu vou chamar a atenção aqui: a natureza mecânica, a natureza selvagem e o naturalismo arcaico ainda presente. Nas tradições ocidentais,
foi ganhando força ao longo do tempo, especialmente a partir da Era Moderna, com o advento do mecanicismo, a concepção da natureza como um sistema mecânico, um conjunto de objetos em interação. Mas objetos não têm finalidades, eles não têm natureza no sentido de uma essência. É uma forma dissociada de entender a relação natureza-sociedade. Mas não significa necessariamente reconhecer alteridade na natureza, se nela não for reconhecido nenhum valor intrínseco, apenas um valor instrumental. A ideia de que a natureza pode ser controlada ganhou força a partir dessa visão mecânica sobre a natureza. Mas a ideia de uma superioridade humana em relação a outras criaturas já estava presente, é uma herança da tradição judaico-cristã. Nós vamos retomar isso também na reflexão sobre a genealogia das éticas ambientais. Esse foi o primeiro aspecto. Vamos para o segundo. Essa concepção dissociada, ela separa o natural do humano, o selvagem do civilizado, e assim por diante. O selvagem ou natural é, ao mesmo tempo, ameaçador, desagradável, inculto, bárbaro, mas também puro, orgânico, originário. O humano, ao contrário, é civilizado, aperfeiçoado, polido, racional, mas também degradador, opressor, machista, etc. Então, observem que existe uma dimensão edênica e uma dimensão satânica. Tanto o natural quanto o humano são construções carregadas de múltiplos significados que se opõem. Múltiplas representações sociais, algumas boas, outras ruins. Se os significados implicam em juízos de valor, essa é uma questão eticamente relevante. Esses múltiplos significados, eles vão variar em importância e em conotação entre diferentes grupos sociais. E esse é um aspecto muito importante. Esses grupos sociais podem ser grupos separados no tempo, grupos separados no espaço, ou podem mesmo conviver nessas sociedades paralelas que caracterizam as sociedades modernas complexas. Entender como cada grupo social constrói para si um conceito de natureza e atribui significados e valores, é importante para conseguir entender e conversar com esse grupo social. Esse foi o segundo aspecto. Vamos para o terceiro. Persistem hoje, em algumas narrativas, elementos de um naturalismo arcaico, que remete à noção de Éden, de uma natureza perdida, passada, benevolente e perfeita, essa dimensão edênica. Esses mesmos elementos também estão presentes nas correntes românticas, na literatura, por exemplo. Essas narrativas reconhecem o presente e os humanos, principalmente pela sua faceta destruidora da natureza. E assim se filiam essas concepções, desta forma se filiam essas concepções que dissociam humanidade e natureza. Nas éticas ambientalistas, essa visão dissociada é central nas posturas protecionistas, aquelas que entendem que precisamos de cercas e guardas para proteger a natureza, aquela natureza imaculada, ameaçada pelos impactos causados pelos humanos opressores. Vamos retomar esse ponto na discussão sobre a genealogia das éticas ambientais. Nessa visão dissociada, naturalista e romântica, de que lado da cerca estão as comunidades indígenas? Elas são selvagens, puras, naturais, ou são humanas, civilizadas e, portanto, potencialmente degradadoras? Quem é Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe em palmeira? Notem que ela não se compara a Deus, feito à imagem e semelhança dos humanos.
ela se compara a elementos da natureza. Essa é só uma das facetas dessas narrativas naturalistas, românticas, arcaicas. Elas, de um modo geral, aceitam que tudo que é natural é bom. É como muitos entendem as terapias naturais, os chás naturais, as comidas naturais e assim por diante. No Brasil, essa visão dissociada, romantizada, naturalizada, ela assumiu ao longo da história um caráter bastante peculiar. Vamos discutir isso rapidamente. Para os primeiros europeus que chegaram aqui, essa natureza ela era exuberante e selvagem. Então notem que estão presentes esses dois elementos, um edênico, outro satânico. O elemento edênico é a exuberância. A terra recém-descoberta é um Éden, que se traduz em beleza e em potência. Em se plantando, tudo dá. Então, e aqui é o ponto central do imaginário brasileiro sobre a natureza, se traduz em abundância inesgotável. O que é abundante e exuberante nunca acaba. As florestas, as águas, a pesca, a caça nunca acabam. O segundo elemento é o satânico, é a desumanidade, o lado selvagem, que se traduz numa natureza insolente, descontrolada, em comunidades indígenas que não são controláveis. Como lidar com essa natureza brasileira, exuberante e descontrolada, senão pelo uso e abuso? Ela aguenta e ela merece. A natureza é feminina. E essa exuberância e insolência frequentemente são transferidas para o imaginário sobre a natureza da mulher brasileira. E daí há uma série de preconceitos. Essa natureza feminina não é uma peculiaridade brasileira. Ela vem da nossa herança grega. Ela é uma das raízes do ecofeminismo, por exemplo. O que é peculiar é apenas a nossa forma brasileira de ver a natureza feminina. Bem, isso sobre a concepção singular, dissociada, destacando esses três elementos: a natureza mecânica, a natureza selvagem e o naturalismo arcaico. Mas existem outras concepções, as concepções totalizantes da natureza. Elas são as mais modernas, elas estão presentes nas narrativas da ciência da conservação, por exemplo. Aqui temos uma inovação em termos de forma de pensar. Segundo essas concepções, os humanos, em essência, são seres vivos, são animais, são vertebrados, sencientes, como todos os outros animais sencientes. Se relacionam com o entorno da mesma forma que qualquer ser vivo. Necessitam de energia, movimentam matéria, transformam o meio ao mesmo tempo que se adaptam ao meio. A ação humana causa efeitos, assim como a ação de qualquer espécie causa efeitos. As nossas ações não diferem, portanto, em essência, das ações das outras espécies. Diferem apenas em magnitude. Pode ser uma grande diferença de magnitude, mas não é de essência, é de magnitude. Essas concepções podem reforçar uma ideia de interdependência, de necessidade de regulação das nossas influências, respeitando fluxos de energia e matéria, respeitando a disponibilidade de recursos, respeitando as condições ambientais. Permitem construir, por esse caminho, uma ética do cuidado. Mas também permitem reforçar um discurso de que tudo que fazemos é natural, é da nossa natureza. Que somos mais um elo instrumental em uma natureza que é um conjunto de elos instrumentais, que afinal a magnitude não é assim tão importante. Alguns argumentam que essas concepções não permitem o reconhecimento do valor intrínseco, já que a natureza
perde alteridade. Estamos falando de um conjunto de elementos que nos inclui. Talvez seja uma alteridade diferente. A natureza totalizada naturaliza tudo o que fazemos, que então deixa de ser bom ou ruim. Outros argumentam que o reconhecimento de valor, seja valor intrínseco ou valor instrumental, não depende disso. As concepções animistas também não dissociam, e nem por isso deixam de mostrar respeito por elementos do que aqui nós estamos chamando de natureza, mesmo sem conceber essa categoria. Mas nos incluirmos na natureza é diferente de não concebermos uma categoria chamada natureza. Se a categoria existe, o significado existe e algum valor vai ser atribuído. Não sabemos como essas construções sobre o conceito de natureza vão evoluir, conviver e disputar espaço no imaginário coletivo. Por enquanto, parece que o nosso patrimônio grego, judaico, cristão, ocidental, moderno favorece o reconhecimento da categoria natureza feminina. Vimos então que o que entendemos por natureza pode ou não incluir os humanos e pode justificar ou negar valores intrínsecos. A partir disso, pense o que é a natureza para você, o que faz parte dela e o que não faz. Pense onde você situaria diferentes objetos, organismos ou comunidades, dentro ou fora da natureza. Pense sobre que imaginário povoa a sua mente, a mente do seu grupo social. Pense se você se inclui ou não como parte da natureza. Tente se situar nesse arcabouço que eu propus aqui e então critique o próprio arcabouço. Converse com outras pessoas, com outros grupos, ou leia sobre outros grupos sociais. E tente entender quais são as semelhanças e diferenças entre o seu imaginário e outros imaginários. Essa é a reflexão que eu propus aqui. Espero que se sintam desafiados.